Oi, gente, a paz do Senhor esteja com vocês. Eu me chamo Naeli Fernanda. Sejam bem-vindos ao canal. Já tem uns dias que Deus tem falado comigo, me chamando para pregar. E eu tava numa certa resistência. Até que ontem ele falou muito forte comigo. Que como se fosse assim... como você só quer ser servida e não quer me servir. Que às vezes a gente pede demais, né? Às vezes a gente anda pedindo demais e não, e na hora de fazer a nossa parte fica se negando. E aí eu decidi que de hoje não passaria. Hoje é sábado, dia 21, e desde o dia 14 desse mês que eu estava lendo a Bíblia, e enquanto eu lia uma passagem, ele falou comigo: é essa palavra que você vai espalhar. E eu anotei porque eu sabia que uma hora eu ia ter que espalhar a palavra que ele estava me pedindo. Ele estava me cobrando. E a palavra está lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12 até o 17. A nossa luta, de fato, não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes. Por isso, vistam a armadura de Deus para que, no dia mau, vocês possam resistir e permanecer firmes, superando todas as provas. Estejam, portanto, bem firmes, cingidos com o cinturão da verdade, vestidos com a couraça da justiça, os pés calçados com o zelo para propagar o evangelho da paz. Tenham sempre na mão o escudo da fé e assim poderão apagar as flechas inflamadas do maligno. Coloquem o capacete da salvação e peguem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é uma carta que Paulo mandou aos Efésios. E quando Paulo fala que a nossa luta não é contra homens de carne e osso, e sim contra os espíritos do mal, ele está dizendo que o de menos é o que acontece entre nós aqui na Terra, entre pessoas, que nós vamos ser tentados por forças espirituais malignas. Quem é cristão, um bom cristão que busca imitar Cristo, sabe que vai ser tentado. Por isso que Paulo fala: se vista da armadura de Deus, se vistam da palavra, se vistam da adoração, se vistam, se protejam. Não é esperar acontecer para buscar a Deus, é buscar a Deus antes que aconteça, para quando acontecer a gente saber existir, a gente firmar a nossa fé, para que independente do que aconteça, a gente seguir firme no que Deus tem pra gente. A gente serve a um Deus só, e independente do que aconteça, deve continuar a seguir servindo a Ele. Lá no versículo 17, Paulo fala assim: coloquem o capacete da salvação e peguem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, eu creio que o maior, mais completo manual da vida é a Bíblia. Eu tenho lido a Bíblia e eu vejo assim, de tanto assunto que Deus fala com a gente, instruções passo a passo, claros de como viver, de como buscar uma vida de paz, uma vida abaixo da presença dEle, diante da presença dEle. E leiam a palavra, tenham conhecimento da palavra, se vistam da palavra de Deus. Não deixe a Bíblia de enfeite na sua casa. Às vezes tem gente que abre a Bíblia lá no meio, na metade, provavelmente vai lá dar em um salmo que está lá no meio da Bíblia, e deixa lá de enfeite. Se a Bíblia de sua casa sumir, por um acaso, quanto tempo você levaria para sentir falta dela? Leia, se vista da palavra, se vista do conhecimento que Deus quer passar para a gente. É uma honra ter a palavra de Deus em nossas mãos. Faça uso dela. 3 coisas que têm me aproximado muito de Deus é a oração, leitura da palavra
e a adoração. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais discernimento Ele nos dá para lidar com qualquer coisa maligna que vier, qualquer tentação que vier para nos tentar, Deus vai dar o discernimento. Não significa, a presença de Deus não é a ausência dessas coisas, não significa que essas coisas não vão acontecer. Vão acontecer. Paulo está falando que vai acontecer e que a gente tem que se preparar para quando acontecer. Antes que aconteça. Antes que aconteça e que quando acontecer nós vamos saber lidar. Vistam a armadura de Deus para que no dia mau vocês possam resistir e permanecer firmes. Que a gente se vista da armadura de Deus e esteja com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E quem conhece a verdade não é enganado. Uma pessoa que não conhece a verdade pode ser enganado facilmente. Qualquer coisa que ouvir ali, não conhece a verdade, para ela aquilo ali pode fazer sentido. E a gente precisa conhecer para não ser enganado. Para não ser enganado quando a gente ouvir alguém falando alguma coisa que não faz sentido com o que Deus diz, a gente conhecendo a palavra, a gente vai saber, isso não combina com o que Deus falou. Não foi isso. A verdade já está plantada na mente da gente. E é o que é. A palavra de Deus é o que é e é clara. É clara. Que a gente se vista da armadura de Deus e esteja com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E quem conhece a verdade não é enganado. Qualquer pessoa que falar ou até uma atitude que a gente vê assim, ó, e a palavra, a pessoa tá dizendo ali que é aquilo que é o certo. A gente conhece a palavra, a gente sabe da verdade. Qualquer coisa contrária à palavra de Deus que a gente ouvir por fora, a gente vai saber que aquilo não é a verdade de Deus. Às vezes o inimigo vai tentar contra os nossos próprios pensamentos. Você está fazendo o que é certo, você sabe que o que você está fazendo agrada a Deus, e ele vem tentar colocar na nossa mente que a gente não tem nada a ganhar com isso. O que você tem a ganhar com essa renúncia? O que você tem a ganhar com isso? Com esse esforço que você tem feito para agradar a Deus? O que você tem a ganhar com isso? Às vezes você está vendo uma pessoa que vive afastada da presença de Deus e está prosperando financeiramente, está conquistando coisas que às vezes foi uma coisa que você mesmo pediu para Deus e você vê essa pessoa conquistar e você não. E o inimigo vem tentar colocar na mente da gente que o outro está fazendo errado lá é que é o certo. É o que é certo, é o que vai ser bom. Não é. Pensamento do inimigo. Não deixe isso tomar conta da sua mente. O inimigo pode tentar nos atacar também contra algo de errado que a gente fez no passado, que a gente já mudou, a gente já abandonou esse ato velho e se permitiu ser transformado na presença de Deus, busca agradar Ele agora, e o inimigo fica martelando aquilo na nossa mente, como se a gente não fosse digno do perdão do Pai. Se Cristo já te perdoou, o que te impede de se perdoar? Não permita o inimigo lhe convencer de que você ainda é culpado de uma coisa que Deus já lhe perdoou. O perdão já foi liberado. Se perdoe. Não dê brecha para Satanás colocar isso na sua mente. Não dê brecha. Na hora que o pensamento começar a vir, repreenda. Repreenda, coloca assim, eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. E busque mudar o pensamento para outro assunto. Eu desejo que você tenha sido tocado pela palavra de Deus e que você se permita ser transformado por ela. Até o próximo encontro.